Olha, o Celso Amorim, que chefia o que a gente chama de Itamaraty Paralelo, foi questionado sobre a possível entrada da ditadura da Venezuela no BRICS. O assessor especial de Lula para assuntos internacionais disse ao jornal o Globo que o governo brasileiro não está fazendo julgamento moral e nem político sobre o país de Nicolás Maduro. Você tinha percebido, Teixeira, que eles não estão fazendo? Na verdade, assim, sempre que o Celso Amorim vai falar, ele tenta fazer parecer que é menos pior aquilo que o governo brasileiro faz. Porque não é que não faz julgamento, nós não emitimos juízo, é que eles passam pano. É que eles defendem, às vezes de uma maneira sorrateira, meio velada, mas defende a ditadura do Nicolás Maduro, que o Lula ajudou a erguer. Apoiou, inclusive, a própria eleição do Maduro depois da morte do Hugo Chávez, mandou vídeos para os dois, mostrei isso, está disponível aqui no canal, Porque Lula Apoia Maduro. Resgatei os vídeos de apoio do Lula a Chávez, do apoio do Lula ao Maduro, do compartilhamento de empreiteiros e de marqueteiros, o que foi detalhado na delação premiada da Mônica Moura, esposa do ex-marqueteiro do PT, João Santana. Então, a gente sabe muito bem qual é a posição de alinhamento do governo brasileiro com a ditadura venezuelana. Mas o Celso Amorim tenta dar essa ensaboada, como a gente descreveu no portal. Abro aspas. Talvez ainda não seja possível chegar a uma conclusão. Não estou preocupado com a entrada ou não da Venezuela. Não estamos fazendo julgamento moral e nem político sobre o país em si. O BRICS tem países que praticam certos tipos de regime e outros tipos de regime. A questão é saber se eles têm capacidade, pelo seu peso político e pela capacidade de relacionamento, de contribuírem para um mundo mais pacífico. O Brasil quer fortalecer os BRICS, tivemos um aumento recente, estamos nos adaptando a esse aumento. Queremos que haja BRICS fortalecido, países que possam realmente contribuir para a paz pelo equilíbrio. Fecha. Como é que uma ditadura que oprime o seu povo, que foge dela até para o norte do Brasil, que persegue os seus críticos e opositores, que coloca na cadeia, que enjaula, como é que essas pessoas vão contribuir para um mundo pacífico? Quer dizer, é uma fala que do Celso Amorim se fazendo de sons, como de costume. Em maio de 2023, quando Maduro esteve reunido com Lula no Palácio do Planalto, o petista disse ser favorável à entrada da ditadura venezuelana no bloco dos BRICS. Quem também se pronunciou sobre o tema foi o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, que viajou à Rússia, onde o grupo se reúne nessa semana para debater a ampliação e entrada de novas nações no bloco de países emergentes. Segundo o chanceler formal, todos os países candidatos têm chances de entrar nos BRICS. Vamos assistir essa fala. Uma palavrinha, por gentileza, ministro. Só para começar, sobre a expectativa, agora a participação do senhor ganhou um peso diferente, né? Não, a participação do Brasil é sempre igual. O presidente Lula, infelizmente, não pôde estar presente, me pediu que eu representasse e vamos tratar, então, dos próximos passos dos BRICS a partir de amanhã. Ministro, quais os pontos o senhor considera mais importantes que podem avançar nesse BRICS? Não, em todos, o BRICS, com a expansão, é um processo em formação e os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos, então é isso. O Afeganistão, por exemplo, é um país que pediu... Não sei, isso vai ser tudo discutido entre os chefes de Estado. E bilateral, Muito. O senhor deve ter com Lavrov, já que o presidente não terá... Sim, eu falei várias vezes com o ministro Lavrov por telefone nesses últimos dias e com os outros ministros da África do Sul, da Índia e vários outros. Do Egito também já temos todos marcados. Vai ter espaço para falar sobre a Ucrânia? Aqui o BRICS, o tema é a cooperação dos BRICS. O senhor acha que a Venezuela tem chance, ministro, de fazer parte? Todos os países candidatos têm. Lavrov é o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da ditadura russa, do governo, portanto, do ditador Vladimir Putin. E desde o início desse ano, vamos lembrar, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos passaram a integrar os BRICS. Inicialmente o bloco reunia Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É cada vez mais a Liga das Ditaduras, Eduardo Teixeira? Sem dúvida alguma. Os BRICS viraram isso, né? O Putin fala, não, mas não é um bloco anti-Ocidente, mas é uma alternativa ao Ocidente. Mas é a alternativa, então, das ditaduras. Você citou o Celso Amorim, ele fala ali que não faz julgamento moral. O Celso Amorim, muitas vezes, ele é apelidado de Celso imoral, né? Porque não é nem que ele é amoral, porque a moral seria a ausência de moral.
ele é imoral porque ele inverte a moral, né? Ele pega e vai justamente elogiar os partidos que fazem crimes contra a humanidade, que invadem o outro. Então é a moral invertida do Celso Amorim. E aí, hoje, Felipe, estava circulando ali, algumas pessoas estavam falando assim, mas o Brasil foi lá nos BRICS e tirou a Venezuela da lista dos países que vão ser convidados para serem parceiro dos BRICS, né? E aí, você lê, ou escuta essa frase do Amorim, ou o Mauro Vieira mesmo falando, você vê que não tem nada disso, né? O Amorim, aliás, parece que ele já está meio que preparando o argumento para incluir a Venezuela, né? Dizendo ali, olha, tem que ver o peso deles no mundo, a capacidade de promover a paz no mundo. Ele já está preparando o discurso. Agora, mesmo que a Venezuela não entre, entre os candidatos aí que estão para entrar como parceiro dos BRICS está Cuba e Belarus. Que beleza. Belarus, que é super parceira do Putin, participou da invasão da Ucrânia, né? Estava recebendo arma nuclear da Rússia. Então assim um absurdo os BRICS. A melhor coisa que o Brasil podia fazer é sair dessa o quanto antes. Aliás, Cuba onde tem faltado luz também, né? Teve um apagão e a gente falou outro dia do PCO. Na verdade, eu comentei no X, querendo que o Guilherme Boulos defendesse a estatização da Enel. Tá lá, Cuba, tudo é estatal e tem apagão, e o ditador Miguel Díaz-Canel, que é o sucessor dos irmãos Castro, Fidel e Raul Castro, no poder da ditadura, está lá tentando intimidar críticos e opositores a se manifestarem contra o governo em razão desse apagão. Quer dizer, não tem luz e as pessoas também não podem criticar. Pelo menos aqui há alguma possibilidade de crítica. Mesmo com todo o cerceamento, algumas pessoas conseguem falar e a gente sai em defesa dessa liberdade. Ainda falando sobre os BRICS, Vladimir Putin, ditador da Rússia, vai receber Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, em reunião do BRICS, segundo o Kremlin. O encontro vai ser na quinta-feira, 24, lembrando que o Guterres é o secretário-geral da ONU e é um membro do Partido Socialista Português, que tem uma postura 100% anti-Israel, muito criticada pela ONG UN Watch, que vigia a ONU. Eles estão na pauta desse encontro do Guterres com Putin, atividades da ONU e questões atuais da agenda internacional, incluindo a crise no Oriente Médio e a situação na Ucrânia, segundo um porta-voz de Moscou. O porta-voz adjunto do Guterres, o Farhan Haq, a gente já até mostrou um vídeo dele aqui uma vez, inicialmente não confirmou a reunião. Questionado se Guterres planejava viajar para Kazan ainda esta semana, Haq disse aos jornalistas: os detalhes das suas futuras viagens serão comunicados posteriormente. No entanto, parece que vai haver esse encontro, Duda Teixeira, e são duas pessoas que são alvo de muitas críticas nossas. Agora, vamos lá, o Putin mandou invadir a Ucrânia. A Carta da ONU diz ali que você tem que respeitar a soberania dos países. A ONU é criada no final da Segunda Guerra justamente para garantir a paz e impedir esse tipo de coisa. E aí o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, vai lá para Kazan para encontrar com o Putin. Gente, fecha a ONU. Assim, não faz o menor sentido, né? O Antônio Guterres deveria ser um crítico do Putin e não ir lá apertar a mão dele. Isso não faz o menor sentido. Ele se calou, inclusive, sobre a eliminação do Yahya Sinwar, assim como fez o Itamaraty do governo Lula e o próprio presidente, que emitiu notas para reclamar, por exemplo, daquilo que chamou de assassinato do Ismail Haniyeh em Teherã, o líder máximo do Hamas, que pregou não só um 7 de outubro, mas vários. E reclamou, repudiou, nota oficial, o assassinato. Chamou de morte o assassinato, esse sim, das vítimas brasileiras do massacre de 7 de outubro, inclusive jovens que estavam no Festival de Música Eletrônica, mas chamou de assassinato de Ismail Haniyeh e se calou sobre a eliminação do Yahya Sinwar. Então, essa turma não vê nada demais na ditadura venezuelana, na ditadura russa. É uma turma que se conecta, estando no poder, com esse discurso anti-americano, anti-Israel, e vai se ajudando a permanecer por lá com toda essa hipocrisia que a gente tem apontado. Duda, quer complementar? Esse encontro dos BRICS ele só serve para duas pessoas. O Putin, que está querendo mostrar que não está isolado no mundo, ele usa isso também para mostrar ali para os russos que só tem
TV estatal oficial para assistir, de que ele é aceito no resto do mundo, e serve ao Xi Jinping, ditador da China, que está usando os BRICS na sua política externa, né? Pegar vários países do mundo e submeter eles ali aos interesses de Pequim.